Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e tô aqui para mais um vídeo nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Então, se você tá assistindo esse vídeo agora, cara, eu vou te passar aquele protocolo padrão. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo e compartilhar para todos os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para todos os seus amigos vascaínos, para também fazer parte da família que mais cresce no Brasil, que é a família Mário Coelho Vasco, beleza, rapaziada? E ó, aqui a gente posta vídeo de manhã, de tarde, temos live pós-jogo, temos vídeos com convidados especiais, setoristas de outros clubes que o Vasco enfrentará. Então aqui a informação é sempre completa. Para você não perder nada disso, ativa o sininho e se inscreve no canal, beleza, rapaziada? E hoje no vídeo da tarde de hoje, eu tenho um assunto para falar, eu tenho dois assuntos para falar relacionados a contrato, beleza, rapaziada? Um sobre o contrato de Dimitri Payet, que eu já tinha falado aqui em outro vídeo sobre a questão do contrato do Payet não acabar no dia em que realmente a gente pensava que acabaria. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas eu vou explicar quando chegar a hora. E também sobre a venda do Ryan, beleza, rapaziada? Porque o Vasco é um clube que depende muito da venda do Ryan e conta com isso. E, bom, certamente é o tipo de coisa que não vai demorar muito para acontecer, porque, querendo ou não, um jovem de 18 para 19 anos, muito valorizado, ainda mais agora com a conquista do Sul-Americano Sub-20. Então, a coisa ela não vai parar. Os valores não param de crescer, muito por isso o Vasco renovou o contrato com o atacante. Beleza? Então vamos começar falando sobre o nosso francês, um assunto mais simples aí e mais rápido, afinal a gente já tinha comentado sobre isso em outro vídeo. O Payet, ele teria ali no BID, né, no sistema da CBF de contratos, o seu contrato encerrando no dia 5 de maio, acho que vocês lembram muito bem. Só que hoje é dia 30, então amanhã, né, dia do jogo do Vasco, será dia 1º, entraremos em maio e faltariam 4 dias para o contrato do Payet acabar. Só que, não sei se vocês se lembram, teve toda uma questão que na época o BID não pôde colocar no sistema o contrato do Payet até o dia não lembro exatamente se era 20 alguma coisa de julho ou 31 de julho, mas era em julho, isso eu me lembro, era no mês de julho que o contrato do Payet realmente acabava, mas ele não pôde ser colocado até essa data no bid da CBF, né? Então ficou essa questão por um tempo, meio que amornou ali o assunto, o Vasco não buscou o Payet para renovar o contrato, e a coisa deu uma amornada, e surgiu essa notícia sobre essa, como é que eu posso dizer, sobre essa troca na data, e agora se concretizou. O Vasco, não vou falar que o Vasco trocou, né, mas o sistema, o bid da CBF fez a troca da data do contrato do francês, que não é válido mais até o início de maio, e sim até o mês de julho desse ano. Então teremos o Payet ali por pouco mais de 2 meses. Enfim, quem gosta muito do futebol do francês aí vai ter um pouquinho mais de tempo para vê-lo jogar. Se ele conseguir voltar dessa lesão, espero que volte logo aí, pelo menos para a gente ter um encerramento digno do francês ali em São Januário. Lembrando que o Payet está envolvido também em outras questões, não tem só essa situação do contrato, de não renovação, de repente voltar a morar na França, não tem só isso acontecendo na vida do país. A gente sabe muito bem que ele está sendo acusado de algumas questões extracampo, então a vida do nosso jogador está muito movimentada, está muito agitada, lidando com lesão, essa pequena renovação, né, de contrato que não é nada estável ainda, e toda essa situação sendo acusado aí pela sua ex-amante. Então, é isso, rapaziada. Provavelmente estaremos vendo o final de Dimitri Payet vestindo a camisa do Vasco. E agora a gente vai engatar aí no assunto, outro assunto contratual, mas dessa vez não tem nenhuma saída garantida, mas nós temos uma expectativa a gente sabe muito bem sobre essa expectativa, afinal, como disse um pouquinho mais cedo no vídeo aqui, é um jogador muito jovem, 18 para 19 anos, já está no profissional tem um tempo, mas constantemente convocado para as seleções de base. Isso, obviamente, valoriza o jogador, como ainda mais, né, jogando pela seleção brasileira, por mais que tenha tido alguns resultados negativos,
é uma seleção que costuma vencer bastante no sub-20, então a conquista do Sul-Americano valorizou o Ryan, a renovação de contrato do Ryan foi uma estratégia para justamente ele sair do clube, foi algo muito parecido com o que aconteceu com o Andrei, não sei se vocês se lembram, mas o Andrei Santos fez uma grande Série B pelo Vasco, e ele já ia sair do Vasco, ele já queria sair para jogar num grande centro europeu, coisa que é muito parecida com o Ryan. Só que o que diferencia é que o Ryan subiu mais cedo, o Ryan subiu com 16 anos, então teve mais tempo de profissional, por mais que tenha sido um tempo muito inconstante, ele teve mais tempo de profissional. E, enfim, desculpa, eu estava falando do Andrei, né? O Andrei renovou com o Vasco justamente para não sair de graça no meio do ano, que era o contrato dele, desculpa, ia até o final de 2022, se eu não me engano. O contrato dele ia até o final de 2022, e ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio de 2022. Situação extremamente semelhante à do Ryan. E para isso não acontecer e não dar lucro aos cofres do Vasco, clube que, segundo eles, né, tanto o Ryan quanto o Andrei, eles são muito gratos, eles renovaram para que o Vasco ganhasse uma quantia em dinheiro e eles também fossem recompensados sendo vendidos para clubes europeus. O Ryan já teve propostas negadas pelo Vasco, inclusive o Marcelo Santana já falou que negou algumas propostas de 2 dígitos ali para manter o jogador, né? Então eles acharam mais justo manter o Ryan, acharam que eles poderiam deixar o jogador um pouco mais tempo ali no clube para se desenvolver e de repente obviamente ganhar mais em cima do jogador também, para florescer, de repente engata um bom futebol ali nas competições internacionais e obviamente cada centavo importa. E assim, os mais otimistas no Vasco da Gama dizem que o ideal seria essa proposta chegar aos 100 milhões. Não se sabe exatamente, o Vasco chuta ali um valor entre 40 e 100 milhões, é um valor muito amplo, muito especulativo, mas que provavelmente vai ser o valor que o Ryan vai ser vendido entre esses dois números aí, né? Pode ser qualquer outro, mas por que deve ser entre esses dois números? Porque o que o Vasco quer? O Vasco quer entre 40 e 100 milhões. 100 milhões seria, obviamente, o ideal. E 40 milhões, acredito que seria o valor mínimo aceitável pelo Ryan numa situação de, cara, temos que vendê-lo. A situação já está muito apertada, digamos assim. O jogador já está recebendo muitas sondagens. Afinal, o jogador também quer sair para a Europa. Então, eu acho que seria o valor mínimo aceitável ali pelo Vasco. Como disse, o Vasco depende desse valor para o balanço financeiro chegar a um equilíbrio, porque, obviamente, o Vasco não tem mais o aposta 777, aconteceu toda aquela questão, e nós temos um grande ativo no clube, um grande jogador aí que é promessa desde a base, então, obviamente, isso ajudaria muito com as receitas. E, enfim, a gente sabe que o esquema no Vasco é assim, já tem um tempo no associativo, a gente costuma vender os jogadores para conseguir entre aspas, se sustentar no ano seguinte. Talvez a situação não seja tão alarmante quanto nos outros anos, nos anos passados, mas ainda assim é visto como imediatista você vender um jogador que vai fazer 19 anos agora. Enfim, rapaziada, é isso. Esse é o assunto que eu queria tratar com vocês no vídeo de hoje. Essas são as notícias. Nós temos essas duas situações contratuais aí para ser resolvidas. Na verdade, uma já foi resolvida e a outra tá para ser resolvida, né? Afinal, o Ryan tá para ser vendido. A gente não sabe exatamente quando. A tendência é que seja no meio desse ano que vai abrir a janela. Lembrando que o Vasco tentou contratar um jogador do Sul-Americano Sub-20 na Vila Real. A gente até comentou aqui nas nossas lives a apuração sobre o jogador. O Vasco tinha tratativas avançadas por ele, mas acabou melando a negociação. Enfim, mas muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima e tamo junto.